Olá, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a energia oculta do sexo, viu? Durante muito tempo o sexo foi um tabu, né? Dentro da nossa raça considerado algo, por conta das religiões, algo pecaminoso, né? Era pecado. E a gente vem arrastando muitos conceitos ao longo desses milênios, até que chegou um ponto que pelo volume de informação que a gente recebeu, pela toda a evolução tecnológica, toda a evolução até mesmo um pouco consciencial nossa, nós chegamos a um ponto que o sexo ficou banalizado, né? Então nós viemos de um período onde era um tabu, totalmente, não se podia nem falar sobre esse assunto, para um momento agora que todo mundo pode falar, mas de uma forma também muito banal, né? De uma forma que sem se dar a devida importância que o sexo merece ter nas nossas vidas dentro de uma visão energética. Então é importante a gente ter esse papo, porque a gente está em período de transição, todas as nossas capacidades perceptivas sendo ampliadas, sendo potencializadas as nossas percepções. Então é importante a gente também entrar nesse assunto agora com maturidade e com conhecimento, né? Agora a gente tem condição de compreender um pouquinho melhor o mecanismo do sexo. Então a gente tem lá atrás o sexo visto como elemento de procriação só, né? Então fora da procriação era visto até como um pecado. Não era permitido que as pessoas tivessem prazer com o sexo, isso lá atrás. Aí com o tempo isso foi mudando e o sexo virou também fonte de prazer, mas escancarou-se muito e sem explicar o que implica a energia do sexo. E aí a gente vê o que está acontecendo hoje em dia, né? Que ninguém sabe de fato o que acontece durante uma relação sexual. E, no entanto, tá todo mundo aí transando à torta e direita. Sexo casual virou febre, né? Hoje em dia as pessoas falam como se fosse algo muito comum. Você conheceu uma pessoa, no mesmo dia ir pra cama com ela, tá tranquilo, porque tirou um pouco o peso da moralidade. Antigamente as pessoas não faziam porque ia contra a moral, né? Principalmente as mulheres não podiam nem falar que transavam, não podiam falar que tinham namorados, não podiam falar dos seus desejos, que todo mundo olhava com maus olhos ali em cima da coitada, né? Então, hoje em dia, com toda a liberdade que a gente está adquirindo, e cada vez mais a gente vai adquirindo mais liberdades, principalmente em termos de livre-arbítrio, para a gente poder fazer nossas escolhas, tá ficando comum, né? Não estão condenando tanto o fato de você fazer suas escolhas sexuais, escolher seus parceiros. Isso está sendo visto de uma forma mais aberta. Ok, tranquilo, e tem que ser assim mesmo, viu? A gente tem que ter total liberdade para escolher com quem a gente quer transar, Isso é ótimo, só que a gente tem que fazer isso com responsabilidade. O Chico está se mexendo lá. A gente tem que fazer isso com responsabilidade. Para a gente fazer com responsabilidade, a gente precisa entender, na verdade, o que o sexo movimenta. Gente, quando a gente está trabalhando, né, com pensamentos sexuais na cabeça, quando você está com ideias focadas nisso, você está trabalhando com o teu chakra básico e com o teu chakra sexual. Então eles começam a produzir uma qualidade energética que alimenta os seres trevosos. Então esse tipo de energia que a gente produz com esses chakras mais básicos, mais básicos, mais baixos, essa energia realmente alimenta os negativos, vamos dizer assim, aqueles que vibram um pouco mais pesados. Mas isso não quer dizer que seja uma energia ruim. Alimenta eles porque é uma energia mais pesada, tá? Mais densa, mais robusta. E esses seres que estão na erraticidade, que se comprazem ainda fazendo maldade, eles querem ficar pesados também, querem ficar mais sólidos, mais adensados,
para conseguir interagir melhor nesse plano físico. Então a energia sexual, ela não é que ela seja uma energia negativa, ela é uma energia ponto, é uma energia comum, como as outras energias são, tipo energia elétrica, a termoelétrica, energia atômica, é uma energia. Na verdade, uma bioenergia, nós produzimos isso através do nosso corpo. Mas é uma energia que alimenta aqueles que querem se tornar mais densificados para ficarem perto do planeta, ok? Então, por que lá atrás também consideravam o sexo pecado? Para que menos pessoas fizessem, porque os nossos irmãos do espaço que programaram a gente, que sabia como a gente funcionava, aquilo tudo, e que manipularam as religiões durante muito tempo, eles fizeram com que as religiões passassem para a gente essa ideia justamente para que a gente não produzisse muito esse tipo de energia, para não alimentar aqueles que eram contra as ideias deles. Eu não venho falando para vocês que a gente tem vamos dizer assim, duas equipes, né? Duas tropas antagônicas do lado de lá, que não necessariamente seja uma boa e outra ruim, são interesses diferentes, interesses de domínio. Os dois times, eles pensam da mesma forma em termos de dominação. Um é melhorzinho, o outro é piorzinho, dependendo do ponto de vista que a gente for observar. E sempre houve essa guerra de quem vai dominar. E então, aqueles que estavam dominando naquele período lá atrás, manipularam a religião toda de forma que condenassem isso. Por isso se tornou pecado. Era uma coisa que não é só para procriação, não pode ser para o prazer. Por quê? Se se espalhasse que era pelo prazer e fosse liberado, todo mundo ia começar a fornicar, ó, palavra antiga, né? E produzir essa energia que estaria alimentando o campo inimigo, né? Alimentando o batalhão inimigo. Então, foi feito dessa forma, muito conveniente, né? Só que o tempo vai passando, a nossa raça foi evoluindo, a humanidade como um todo, evolução tecnológica, muito conhecimento, e a coisa, saiu um pouco do controle de ambos os lados. E é o que a gente está vendo hoje em dia. Então é preciso a gente explicar direitinho para as pessoas o que acontece durante um ato sexual. Quando você está naquela fase de paquera, né, de você olhar o outro, de atrair, você está trabalhando com esses chakras mais baixos, que eu já falei, que é o sexual e o básico. Então você está produzindo, você olhou para o cara olhou para você, ou rolou assim aquela química, que a gente diz rolou química, os dois produziram esse tipo de energia e praticamente vibram semelhante na mesma frequência, tem alguma afinidade. Porque quando a gente fala de energia, a gente tem que falar padrão vibracional, padrão frequencial, são coisas distintas. Então há essa atração, porque está na mesma afinidade, e estão trabalhando ali mais ou menos no mesmo padrão vibracional, porque foi ativado os dois chakras deles, né? Então rolou ali a tal química. Quando essas duas pessoas se juntam, quando elas se aproximam, a energia de um se mistura na de outro. Então há o que a gente chama de acoplamento áurico, dependendo do tipo vamos dizer assim, de afinidade, de compatibilidade, esse acoplamento pode ser maior ou menor. Isso vai acontecer no tesão simples ou naquela questão de você olhar para a pessoa e realmente gostar, tá? É indiferente, porque o primeiro passo você está trabalhando com os teus chakras baixos. É como se fosse o basicão do relacionamento, tá? Então, há aquela ativação, porque você olhou, algo te atraiu, e isso, na maioria das vezes, é energético, mesmo que seja o simples tesão, é porque a forma física daquela pessoa, de alguma forma, te encantou. Quando você vai além do físico, é porque você já está trabalhando com outros chakras. Mas a gente vai ficar, por enquanto, nos chakras baixos só, que seria a atração física, meramente. Você olhou, gostou do físico ali, ativou teus chakras, o outro também correspondeu, porque pode corresponder ou não, mas se houver essa correlação,
Pronto, casou, juntou ali, houve compatibilidade, um já está praticamente entrando nesse circuito eletromagnético um do outro. Aí quando essas pessoas estão transando, elas resolvem transar, caso seja um sexo casual. Não, encontrou na balada, gostou, olhou, vamos lá e vamos embora, papum, né? No momento do ato sexual, você está misturando energia com aquela pessoa. Então, tudo que aquela pessoa tem de sujeira eletromagnética, de pensamentos negativos, de problemas, de dificuldades, tudo que ela tem, de certa forma vai passar para você e vice-versa. Então, pode acontecer num sexo casual de muitas vezes você sair daquele encontro muito pior do que você chegou. Porque você absorveu as coisas ruins do outro. E pode acontecer de você também sair melhor, porque você só doou. Porque se o outro tiver mais deficitário que você, a tendência é ele puxar mais para você. Então, isso é equalização natural, tá? Então, é um risco que você corre de se envolver com uma pessoa assim. E o que acontece no sexo casual é que, como a gente está trabalhando só com energia de chakra básico, essa energia ela tem um poder eletromagnético muito forte. É como se ela está ali no seu estado mais bruto. É aquela energia que realmente alimenta os trevosos, porque ele é como se fosse assim, uma energia pura, bem densa. Então, isso faz com que haja um entrelaçamento maior entre o casal, de troca energética, tá? Então, mesmo que seja só, você não conhece a pessoa, vai lá e tal, muitas vezes você vai ficar bem pior do que você estava. Além disso, você pode também trazer para a sua vida o que a gente chama de encosto, que são os obsessores daquela pessoa que você não conhecia, que você se envolveu energeticamente com ela, e ela, de repente, ela tem todo um grupo de espíritos trabalhando ali com ela, que você não conhecia, mas que passou a conhecer. E como houve essa compatibilidade entre vocês, significa que o quê? Que a produção de energia sua vai atender também aqueles trevosos, né? Então, às vezes, num sexo casual, você vai sair, além de sair mal, você vai sair assim com vários encostos, que são os coleguinhas que sugavam a pessoa ali que você conheceu. Então, é bom estar ciente disso, tá? Você também pode sair um pouquinho mais leve, porque aí os teus obsessores vão ficar com ele, mas geralmente quando é um caso assim de obsessão, os obsessores começam a se dividir. Então, os meus obsessores vão ficar um pouquinho com eles, os deles vão ficar comigo, até sugar o máximo, porque eles viram que a gente está produzindo energia que alimenta eles, ok? Quando a gente fala de sexo, já num caso de você querer conversar com a pessoa, conhecer um pouco mais, antes de haver um envolvimento sexual, você já começa a trabalhar no nível de outros chakras, né? Você já começa a subir. Você já vai trabalhando com o teu plexo solar, que já dá a questão da individualidade, de você saber como aquela pessoa procede, se ela é uma pessoa legal, que tipo de energia ela tem, mesmo que inconsciente você já começa a se perceber, porque é através do nosso plexo que a gente faz essa troca energética. Então aí você vai no primeiro encontro, segundo encontro, vai conhecendo a pessoa aos pouquinhos, e aos pouquinhos você também vai subindo o chakra que você vai funcionando. Porque você chega no cardíaco, o cardíaco ele já vai temperar aquela energia bruta da sexualidade, do chakra sexual e do básico, com um pouco de afeto, um pouco de carinho pela pessoa que você já está conhecendo, você já começa a ter um outro olhar, né? Às vezes você escuta o problema dela e aí você entra na empatia, de estar ali junto, do companheirismo. Então, conforme você vai conversando com a pessoa, você vai temperando a energia bruta sexual com as energias dos outros chakras, do funcionamento dos outros chakras, que cada um tem uma característica distinta. Então, quando você chega a fazer sexo com uma pessoa que você conheceu aos pouquinhos, né, que passou daquela fase da atração, você tem muito mais chance de ser uma relação mais tranquila,
menos obsediada também. Por quê? Porque os obsessores, eles querem a energia pura sexual. Então, o relacionamento que é calcado no sexo, né, daquilo que você diz, nossa, é um tesão danado pela pessoa, mesmo que seja um relacionamento longo, que não seja um sexo casual, mas que seja algo que você sinta que é mais tesão mesmo. Às vezes você não gosta nem tanto da pessoa, do jeito dela, do que ela fala, do que ela faz, mas tu chega perto, sente um tesão danado e vai que vai. Por quê? Porque há uma combinação energética, há uma compatibilidade energética. E você está trabalhando com a energia bruta, pura ali, então ela tem um poder eletromagnético fortíssimo. E isso vai fazer com que cada vez vocês se juntem mais para produzir mais energia. Só que esse tipo de relacionamento, geralmente, ele é extremamente assediado. É um relacionamento que tem um monte de obsessores ao redor para se alimentar dessa energia. Então, quando você tem um relacionamento que você vai conhecendo a pessoa aos pouquinhos, que você vai desenvolvendo, vai evoluindo o nível de conversa, de conhecimento da pessoa, você vai entrando um pouquinho na vida dela e trazendo ela para a sua vida aos poucos, que você vai trabalhando com os outros chakras, isso já nem vai interessar muito para os obsessores. Os obsessores, eles não têm interesse numa relação sexual que seja batizada ali, que seja temperada com afeto, com carinho. Que para eles essa energia já não está pura, não interessa. Ele se interessa pela energia bruta, tá? Então, quanto mais afeto tiver numa relação, mais protegida essa relação está dos obsessores. Gente, é simples, é só a gente raciocinar em nível energético, que aí a gente consegue entender os relacionamentos, como as coisas acontecem, sem misticismo. Sabe? E nem fantasia, dizer, porque tem amor, então os anjos protegem aquele casal porque eles se amam. Não, é física, é uma questão física, porque quando eles estão juntos, estão se amando, estão ali transando, a energia que eles produzem não interessa para os obsessores. Então, estão produzindo energia, que eles também se alimentam daquela energia, não é uma energia tão forte, mas alimenta, né? Porque a gente se alimenta também, nós nos retroalimentamos com a energia sexual também, e é uma energia melhor, é até uma energia mais tranquila, mais segura, né? Você produzir uma energia assim através de um ato sexual é muito mais seguro para você do que você produzir através só do mero tesão, porque você vai atrair obsessores. Então, assim, é preciso a gente aos pouquinhos ir explicando isso tudo, que é para que as pessoas tenham liberdade, consigam entender que nada é pecado, né? Que sexualmente falando não existe pecado, isso foi criado pelas religiões, mas a gente tem que ter cuidado, responsabilidade, porque a gente está lidando com energia, e uma energia poderosíssima. Gente, a energia sexual, ela é utilizada para diversos fins. A gente não tem nem noção do que a gente pode usar, fazer com a energia sexual. Só para vocês terem ideia, a energia sexual, ela é a fonte de criação. O padrão energético dela permite a criação. É por isso que, através do ato sexual, ocorre a fecundação do óvulo com o espermatozoide lá, e é o que dá a própria energia sexual do ato. Ela envolve aquela célula, dá o start para que ela comece a se multiplicar e formar um novo indivíduo. Então, é uma energia muito poderosa. Se você está falando de energia da criação, imagina o que você pode criar com essa energia. A gente ainda não tem muita noção disso não, mas os camaradas lá de cima, os lá de baixo e os que estão na erraticidade, muitos, que nem todos que estão na erraticidade sabem, mas os de cima e de baixo sabem. Quando eu falo de baixo, intraterrenos, tá? Não é lá do inferno, não. São os intraterrenos, os extraterrenos e os espíritos que estão na erraticidade. Os espíritos na erraticidade, esses sabem um pouco, e é o que preocupa, porque o pouco que eles sabem, eles usam para fazer besteira. Os intraterrenos e os extraterrenos utilizam essa energia dentro do conhecimento deles, da necessidade deles e da intenção, tá? Também não vamos dizer que são bonzinhos, porque alguns não são. Utilizam essa força criadora para diversos fins.
Mas é interessante a gente saber o que a gente está fornecendo também, o que a gente está trabalhando. Então, se você tem consciência de tudo isso e você não quer ficar alimentando obsessor, você não quer alimentar o lado negativo da força, para de fazer sexo casual, para de olhar lá a popozuda e sair correndo atrás. Pensa o que você está produzindo, que isso não faz bem para você também. A gente até pensa, tranquilo. Não, não é tranquilo não, gente, é responsabilidade. Então, se você está realmente querendo se espiritualizar, querendo evoluir, tem que entender disso tudo. E olhar com um olhar energético para como acontece, sem moralidade, sem falsos moralismo, que a gente sempre teve que enfrentar isso tudo, mas de uma forma bacana, de uma forma madura, tá? Não é, porque é proibido, porque é pecado, porque fica feio para a mulher, porque fica feio para não sei. Não é isso, né? E se você realmente está sozinho, às vezes antes só do que mal acompanhado, viu? Porque você acaba arrumando encrenca. Numa dessa de você sair, tentar buscar alguém e sair num sexo casual desse, você pode piorar o que já não estava muito bom pro teu lado. Então, tudo é questão da gente entender e ter autorresponsabilidade. O conhecimento traz isso. Muita gente não gostaria de chegar ao ponto de estar sabendo das coisas, mas não posso fazer nada. Eu sei que a ignorância é uma bênção, mas se você chegou até aqui e ouviu isso tudo, significa que você não está mais no ponto de ser ignorante. Você tem condição de entender isso tudo e olhar para você com autorresponsabilidade, viu? E participar desse processo de transição realmente de uma forma bacana, não só para você, mas para os outros também. Olhando o mundo como tem que ser visto, de uma forma energética e responsável, né? Tá bom? Então é um papo que eu tinha aí para falar com vocês sobre essa questão da energia sexual, importante nesse momento. Fiquem ligados, não deem bobeira, tá? E a gente pode continuar esse papo lembrando que muitas coisas que eu trago para vocês eu consigo absorver nas minhas projeções astrais, e que desde menina eu consigo sair do corpo, ter essas noções, essas informações todas, mas isso não é um privilégio meu, você também pode sair, porque é outra coisa que está acontecendo. A gente está cada vez mais tendo essas saídas extracorpóreas, mais e mais pessoas estão saindo. Então fica o convite para você se inscrever, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no evento A Espiritualidade na Nova Terra, que vai acontecer nos dias 23, 24 e 26 de maio, tá? Mas clica no link, se inscreve, porque vai ser legal. Depois, se você quiser fazer o curso de projeção astral comigo, se você tiver inscrito no evento, você vai ter bônus, vai ter desconto. Então, clica aí e se inscreve para poder participar desse evento aí que eu estou preparando com todo carinho para vocês, tá bom? Bom, mais uma vez, obrigada de coração e fiquem com a luz.